Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Henrique. Eu quero apresentar para vocês hoje uma aula sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Para isso, eu vou sair daqui a pouquinho, vou tirar o meu rosto aqui da tela, tá bom? E vou projetar apenas o documento em si para ficar mais fácil para nós podermos fazer o nosso estudo acerca do documento, tá bom? Vou adotar a seguinte estratégia. Eu vou apresentar um resumo dos principais pontos e depois nós vamos visitar o documento em si, onde eu vou, através do sumário e passando um pouquinho pelas páginas, dar conta de explicar o que nos traz o Referencial Curricular Nacional para a Educação Física, ou Educação Física, Educação Infantil. O importante da gente compreender nesse momento, já de princípio, é o seguinte: o referencial ele não é uma norma, tá? Ele não é uma lei, ele não é uma resolução também do Conselho Nacional de Educação. Portanto, dentre a hierarquia das normas, o referencial não tem esse caráter normativo. Ele é, então, um documento embasador, um documento que auxilia na educação infantil, na organização, na estruturação. Ele reflete sobre a educação infantil, ele traz um apanhado histórico sobre como a educação infantil se deu e passou a se dar no Brasil a partir da LDB, na 9394/96, que é a nossa legislação principal da educação, estando apenas abaixo da Constituição, né? E, portanto, o referencial ele vai trazer um apontamento, é um norteador de direções, trazendo reflexões teóricas e científicas e empíricas a respeito de como se deu e como se dá e como deve se organizar com o tempo a educação infantil no Brasil. Lembrando que esse é um documento já antigo, não é um documento novo, mas ele é necessário e fundamental, porque foi a partir desse referencial que as redes de ensino foram se estruturando nas suas organizações da sua educação infantil, a educação infantil de 0 até 6 anos, lembrando-se que 6 anos, porque com 6 anos a criança deve ser matriculada na etapa da educação básica, que nós denominamos e que a legislação denomina como ensino fundamental. Então, o ensino fundamental agora tem 9 anos. Na época desse referencial não tinha ainda, por isso que no documento você lerá, por exemplo, ele fazendo menção a isso e dizendo que a criança vai se matricular depois da primeira à quarta série. Não, não é a primeira à quarta série mais. Nós agora estamos numa outra realidade, no ensino fundamental de 9 anos, e a primeira etapa do ensino fundamental, que são os anos iniciais, ele vai do primeiro até o quinto ano, tá bom? Do ensino fundamental. Mas é só para fazer esse esclarecimento, deixar isso bem claro, bem tranquilo, para que depois não haja nenhum tipo de, como eu posso dizer, nenhum tipo de dúvida em relação a, ao critério que foi utilizado para a criação desse documento e qual é a sua destinação e seu objetivo, tá bom? Esse referencial também foi norteador para as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil e também para a BNCC. Nós veremos muitos pontos aqui que foram integralmente adotados pela BNCC, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Deixa eu afastar meu rosto daqui, vou colocar a bolinha aqui em cima, quando eu precisar eu abaixo ela, tá bom? Bora lá, gente. Então já vamos começar partindo desse seguinte aqui pressuposto, ó. O que é o referencial curricular, então, para a educação infantil? Ele é esse conjunto de reflexões de cunho o quê? Educacional. É um documento que foi produzido, pensado, criado para a educação, tá bom? Então ele traz reflexões de cunho educacional sobre os objetivos, os conteúdos e as orientações didáticas para os educadores instituídos a partir da LDB, mas não só para os educadores, tá bom? No sentido de educadores na ideia apenas do docente, do professor.
Esse documento ele foi pensado para todo o sistema educacional do país na organização da educação infantil. Então ele traz uma reflexão que contempla todos os agentes, incluindo os funcionários de apoio, a gestão escolar e a família e comunidade escolar, tá bom? Inclusive, haverá uma seção neste documento que falará especificamente sobre isso, sobre a necessidade da escola e dos professores terem uma comunicação clara com os pais e transmitirem aos pais, aos responsáveis, aos tutores legais dessas crianças, tudo o que é feito na escola, os procedimentos, o planejamento, as ideias, para que possa haver então uma união, um regime de colaboração entre esses entes, os pais e os professores e a escola, tá bom? Então isso é muito importante, isso não pode ficar esquecido, isso não pode ser confundido, tá bom? Vamos lá. É uma referência então para a estruturação do currículo, ela possui um caráter nacional para a educação infantil. Então, essa reflexão ela foi desenvolvida pelo MEC, né, pelo Ministério da Educação, isso há muito tempo, ainda na época do governo do FHC, do Fernando Henrique Cardoso, o ministro da época era o Paulo Renato de Souza, salvo meu maior engano, e é um documento que ele tinha essa função de ser um referencial. E por que eles não fizeram naquele momento como um documento, como se fosse uma lei que impusesse essa estruturação ou como uma normativa? O documento ele traz essa explicação logo no início. Ali era o início de uma nova etapa na educação nacional, onde nós tínhamos o princípio da organização e da concepção, trazendo, integrando a concepção de que a educação infantil ela era parte indissociável, integrante e inafastável do processo educacional e que, portanto, ela compunha a educação básica. Desta forma, a educação infantil ela precisaria começar a ser organizada, porque até então o que nós conhecíamos de educação infantil era aquilo que era chamado de pré-escola. E essa etapa ela não era uma etapa que necessariamente todas as pessoas cumpriam. Inclusive, a obrigatoriedade da matrícula a partir dos 4 anos de idade veio bem depois do referencial e bem depois da LDB. Tá? Foi uma outra legislação que incorporou-se à LDB, mas que veio depois da promulgação da LDB em dezembro de 96, entendeu? Em dezembro de 1996. Então é muito importante a gente deixar isso claro aqui, tá? Eles fizeram essa discussão porque eles chegaram ao seguinte pressuposto, à seguinte compreensão. O Brasil é um país continental, gigantesco. Existem especificidades em cada uma das regiões, em cada um dos estados e dentro dos estados em cada um dos municípios. E em muitos municípios de um bairro para outro, tá? Dependendo do tamanho do município, da estrutura, da quantidade de pessoas e tudo mais. Então, naquele momento, você impor uma diretriz, como depois acabou surgindo a diretriz curricular nacional para a educação básica, e abarcou também a educação infantil, teve também a sua seção, a sua parte para a educação infantil. A princípio, fazer isso seria algo muito complicado, porque eles estavam fazendo aquilo que a gente diz que é trocar a roda com o carro em movimento. Então, se tentar impor verticalmente uma ideia e uma concepção da organização, da estrutura da educação infantil naquele momento, poderia ser algo catastrófico e que gerasse a inviabilidade do processo de integração e de construção da educação infantil como parte da educação básica, como parte essencial da educação básica, tá bom? Então, como referência de estruturação e tendo um caráter nacional, ele acabou sendo um marco em termos de reforçar a importância da educação infantil. Então, é necessário ressaltar que essas ideias e propostas não são tão somente sugestões. Então, embora sejam sugestões, não sejam obrigatórias,
elas também são frutos de um amplo debate naquela época, né? Com todos, não vamos dizer, mas com a grande maioria, com todos os estados com certeza, mas com a grande maioria dos atores que estavam empenhados em discutir a educação infantil em âmbito nacional naquele período, tá? Então, não há obrigação de segui-las, porém, o que acontece? Ela é um farol e ela foi adotada pelos sistemas de ensino. Por que ele foi adotado? Porque ela foi organizada em 3 volumes, que visavam o quê? Primeiro, no primeiro livro, denominado como Introdução, ele apresentava uma reflexão sobre creches e pré-escolas no Brasil. E na parte Algumas considerações sobre creches e pré-escolas é apresentado um breve histórico sobre as creches e pré-escolas no Brasil. E reforça-se a ideia da necessidade de integração entre educar e cuidar. E aí é interessante. O que acontece? Essa parte é muito bacana de se ler no referencial, porque realmente ele vai falar sobre, primeiro, que a ideia de creche no Brasil, historicamente, não está ligada à educação, está ligada ao cuidado, está ligada a um serviço assistencialista, um serviço não universal, um serviço não focado no atendimento de todos, um serviço que excluía e selecionava quem seriam o seu público de atendimento, visando prioritariamente o atendimento das crianças que compunham famílias de mães que passaram a trabalhar. Então o Brasil também passou a trabalhar fora, né? Eu digo, porque o Brasil passou por modificações históricas e sociais, o êxodo do campo para a vinda e a concentração, grande concentração de pessoas dos meios urbanos. Então isso gerou uma necessidade, uma demanda maior de criação de espaços para acolherem essas crianças enquanto as suas famílias estivessem executando as suas atividades de trabalho, suas atividades laborais. Portanto, a primeira concepção de creche no Brasil não teve nada a ver com educação. Teve a ver com o cuidado, com assistência social, com o espaço para que as crianças pudessem ficar e terem o mínimo de cuidado possível. Portanto, os investimentos eram muito pequenos, eram menores, eram insuficientes, os espaços não eram adequados, os profissionais que trabalhavam ali não eram profissionais da docência, não eram profissionais da educação, eram outros profissionais, eram recreacionistas, babás, pajens, uma infinidade de outros nomes que foram sendo criados a partir das criações dessas creches em todo o território nacional. E mesmo a pré-escola ainda não era concebida ainda, não tinha-se aquela ideia de que fosse tão fundamental para a educação. E isso, inclusive, vai gerar o nome que nós damos para aquela outra etapa da educação básica, que é o ensino fundamental. Então, você tem o ensino da educação infantil e depois você tem o ensino fundamental. Então, isso ficou até hoje. Claro que a concepção foi modificada a partir da LDB, essa concepção de ensino fundamental, como se só aquele ensino fosse o essencial, o fundamental, o básico, mudou. Então hoje nós sabemos que a educação básica ela é dividida em 3 etapas, tá? A educação infantil, o ensino fundamental e o médio. Mas trazendo aqui, eu estou falando sobre a reflexão histórica que o RCNEI fez, né, a respeito da educação infantil. Então, a creche estava apartada da ideia de educação e a pré-escola era considerada uma etapa, como eu posso dizer, dispensável do processo formativo, da escolarização das crianças, dos indivíduos. Então, portanto, embora já estivesse dentro do contexto de educação, pertencente às redes de educação, aos sistemas de educação, também não tinham os investimentos suficientes, não tinham os profissionais habilitados em muitos casos, havendo inclusive professores não formados, o que nós chamamos de professores leigos, e a isso a LDB tratou de atender em alguns dos seus dispositivos e que também serão citados no RCNEI, tá bom? O RCNEI é o Referencial Nacional Curricular para a Educação Infantil, tá bom? Eu estou usando a sigla que eles usam, né? O apelido que eles usam, tá bom? E aí o que acontece? Fazendo essa consideração sobre como que foi se desenvolvendo esse serviço de educação infantil, ele trouxe para nós a necessidade de não se ignorar e, ao contrário,
se priorizar a ideia da indissociabilidade entre o educar e o cuidar. Portanto, era importante que naquele momento ficasse claro, e isso é importante até hoje, mas isso para nós já é muito mais tranquilo de compreender, mas que naquela época não era tão fácil assim. Por quê? Porque nós víamos de uma concepção de escola ainda uma escola de educação bancária, num contexto quase que behaviorista, de estímulo e resposta, onde não se conseguia identificar como foco central da educação o aluno, e onde o que acontecia era que você tinha o espaço onde você tinha que cuidar, que eram os lugares de recreação, dentro da casa, dentro do lar, os lugares de brincadeira, mas a escola era um lugar sério. A escola era o lugar de educar, era o lugar de ensinar e coisa e tal, entendeu? E essa concepção, até hoje equivocada, ela é trazida à tona em muitas falas de professores, inclusive. Então você ouve muito se dizer que escola é lugar de educar, cuidar e ensinar as outras coisas é em casa, é os pais quem tem que fazer. E não é assim. Inclusive, se fosse para ter esse pensamento, não existiria educação infantil no Brasil. Porque a educação infantil é aquela que vem de zero e acaba só quando a criança completa 6 anos. Então ali a criança virá crua, digamos assim. Nós temos estudos, e eu vou citar aqui um estudo muito interessante, uma concepção de um estudo muito interessante, que não foi por pensadores da educação, foi por pensadores, por pesquisadores estudiosos do campo da biologia, do campo do desenvolvimento da espécie enquanto ser vivo, o ser material, né, digamos assim, biológico, que eles trazem uma reflexão muito interessante. Se nós formos pegar, por exemplo, a história do desenvolvimento da vida no nosso planeta, nós vamos perceber que nós nos originamos ali de pequenas bactérias e fomos nos desenvolvendo a partir dos milhões de anos, né? Nosso planeta tem aí 4,6 bilhões de anos e a maior parte do tempo não houve nenhuma forma de vida, né? E quando começaram a surgir as primeiras formas de vidas oceânicas, depois com os milhões de anos foi saindo dos oceanos e partindo para os continentes, né, para a Terra, nós fomos nos desenvolvendo em algumas distintas espécies e que foram se organizando de acordo com as condições evolutivas que foram sendo apresentadas. E no campo dos animais, né, no reino dos animais, a nossa espécie aqui, nós temos uma característica diferente, por exemplo, dos marsupiais. Quem já viu canguru aqui? Quem já viu um gambá? Quem já viu um saruê? É, esses parentes nossos, primos nossos, ancestrais nossos, eles ainda mantêm uma característica de formação dos seus filhos, dos seus filhotes, após a eliminação, digamos assim, né, a exposição desse ser vivo da parte interna do corpo, ele continua guardado ali em bolsas, né, que é muito característico dos marsupiais isso, onde ele termina de se formar. Então, quando você pega, por exemplo, um bebê de um de um marsupial, seja de um caranguru, ia falar, de um canguru, ou de um gambá, de um saruê, de algum desses bichos, ele é muito, muito esquisito. Ele é como se tivesse nascido sem estar pronto ainda. Porque ele sai de dentro do corpo da mãe e vai passar a terminar a sua fase de desenvolvimento dentro de uma bolsa, dentro de uma bolsinha, né? E essa bolsinha vai ser o lugar onde esse bebê vai terminar de se formar. Nós, seres humanos, nós ficamos ali cerca de 9 meses, no máximo ali quando tem sempre essa continha, né? Fala-se 9 meses, mas geralmente chega-se até uns 10 meses contadinho assim, né? Então o ser humano vai ficar esse período dentro da mãe. E depois ele sai sem saber andar, sem saber falar, praticamente sem comunicação, sem compreensão de nada, ainda começando a fazer as suas necessidades
suas necessidades fisiológicas, sem compreender o que é isso, porque antes era tudo por um outro processo, por um outro tipo de ligação tubular dentro da mãe. Então, é muito difícil para o ser humano lidar com essas concepções, porque desde muito cedo o ser humano é retirado de um lugar de conforto e proteção, que é o ventre da mãe, para ter que conviver e aprender a viver dentro de um mundo externo que é cheio de desafios e novidades para ele, tanto do ponto de vista da sua própria biologia, quanto do ponto de vista do meio ao redor. Porque ele vai ter que começar a interagir e a se comunicar e se entender com esse meio ao redor. Então, tudo isso aí é muito grave, é muito sério e exige muito desse indivíduo. Portanto, quando a criança vai para a creche, principalmente, algumas crianças vão entrar com 1 mês, outras crianças vão entrar com 4 meses, outras crianças vão entrar com 1 ano. A criança traz algumas características ainda de evolução, de formação das suas condições enquanto um ser vivo da nossa espécie. Ela está aprendendo ali a comer, a controlar o esfíncter, a hora que pode se manifestar ou não, a hora que pode chorar ou não, a hora que vai beber ou não, que tem sede. Ela tem que se adequar a uma estrutura temporal de um ambiente absolutamente distinto do que ela conhece, que é o seu primeiro núcleo social, que é a sua família. Então tudo isso exige um pensamento que consiga unificar a tarefa entre o educar da escola e todas as suas obrigações, com conteúdos, para segmento de um currículo, com seus objetivos formativos, que são muito importantes e também são indispensáveis no processo de escolarização. A RCNEI vai trazer essa concepção para nós, que o conteúdo ele não é indispensável, não é isso. Não é que o conteúdo, o objeto de aprendizagem tornou-se dispensável nesse processo. Muito pelo contrário, ele é integrativo da ação pedagógica. Só que ele vai se dar de maneiras diferentes, ele não vai se fechar na ideia de disciplinas e ele tem que estar aliado, integrado e indissociável. São duas faces da mesma moeda, dois elementos inseparáveis, as esferas do educar e do cuidar. Então, o educar tem que acontecer junto com o cuidado e o cuidado tem que acontecer junto com a tarefa educativa. Portanto, não se pode pensar em educação infantil fora dessa concepção. Portanto, alunos, não se esqueçam disso jamais, tá bom? Na parte denominada criança, o RCNE vai comentar sobre as diferentes concepções de infância. Então, ele vai falar que existem infâncias que são diferentes entre si. Nós fizemos a leitura de um livro e apresentamos, né, onde nós falamos sobre as muitas culturas de infância, as culturas de escolas e as culturas de famílias que existem, né? Lembram-se disso? Então, é, as infâncias não são iguais. Uma criança que nasceu num lar mais pobre, mais miserável, mais difícil, ela tem uma infância, uma experiência de vida diferente do que uma criança que nasceu num lar onde há uma organização familiar, uma estruturação financeira, onde essa criança goza de certos confortos, de certos cuidados que não são atribuídos a outras. Então, é muito diferente o que acontece entre uma família e outra, portanto, o que acontece entre uma infância e outra. Por isso é importante saber diferenciar e atender todas essas divergências, essas diversidades em suas formas dentro da escola. A outra parte é sobre o educar, que significa propiciar situações de cuidados, de brincadeiras, de aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis. Sobre as aprendizagens em situações orientadas, o referencial apresenta as seguintes condições gerais relativas a aprendizagens infantis: a interação, a diversidade e individualidade, a aprendizagem significativa e conhecimentos prévios, a resolução de problemas, proximidades com práticas sociais reais e educar crianças com necessidades especiais. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas partes aqui, depois nós vamos ver no próprio documento, tá? No RCNEI. Vamos lá. Sobre a questão de situações orientadas aqui, tá? Como que o RCNEI orienta as aprendizagens? Ele apresenta que essas atividades pedagógicas, ou seja,
as atividades relativas à aprendizagem, ela deve seguir alguns parâmetros. Esses parâmetros são a interação. Então a criança precisa ter interação entre ela e o meio, ela e as outras crianças, ela e o professor, ela e os outros profissionais que atuam dentro da escola, ela e crianças da mesma faixa etária, ela e crianças de outras faixas etárias, porque isso é um erro muito recorrente na educação infantil, que é a segregação, a separação total em todos os momentos de uma criança com outras de outras faixas de idade. É claro que é necessário que haja uma divisão de idade, eu ia falar cronológica, mas vamos falar aqui de maneira diferente, uma etária, né? Uma diferenciação etária entre os grupos nos quais são organizadas as turmas dentro da escola, porém, não pode haver a segregação total, onde essas crianças não observem as crianças de outras turmas. Então, a criança maior, ela tem que observar a criança menor, e a criança menor tem que observar a criança maior. Uma para verificar na prática o quanto ela se modificou observando a outra criança, que provavelmente trará características que essa criança maior já teve anteriormente. E a criança menor podendo ter a oportunidade de verificar como ela pode ficar, como ela pode se comportar observando essa outra criança. As crianças aprendem muito no olhar, aprendem muito na observação. As crianças são esponjinhas, nós costumamos dizer. Então elas estão observando o tempo inteiro o meio ao redor dela, tanto os adultos quanto as outras crianças. E o momento de interação com outras crianças, ele é muito importante porque ele é um momento que propicia a criança menor a identidade, a se identificar, a representatividade, a sentir-se representada naquele outro indivíduo que tem praticamente a sua idade, que está muito próximo da sua idade e que, portanto, vai dar pistas para essa criança sobre quais seriam as características, ou ações, ou atitudes e comportamentos que ela pode tomar. Então, esse mimetismo, essa imitação, ajuda também nessa construção da aprendizagem, no desenvolvimento dessa criança, tá bom? Ela vai trazer também a ponderação sobre a diversidade e a individualidade, que também está integrado, é integrativa a esse ponto da interação. Então, as crianças são diferentes entre si, mesmo as da mesma idade, quanto as de idades diferentes, mas cada uma possui a sua individualidade. Portanto, o professor tem que fazer a organização da sua prática pedagógica visando atender às diversidades e visando atender também à individualidade, não forçando uma prática que tente homogeneizar as atividades dentro da escola, impondo ao indivíduo uma característica ou características ou experiências que ele não esteja preparado ainda, ou que ele não queira, ou que ele não goste, e nem tampouco limitando o direito àquela criança a ter a sua individualidade. Então a criança tem o direito de aprender com a diversidade, com as diferenças, com os outros, mas também tem o direito de ter a sua individualidade, o seu momento, a sua forma de agir e de reagir com o mundo, para assim ela ir criticando a sua forma de agir e ir aprendendo, criando as suas hipóteses para poder se organizar, se adequar ao espaço, mas sempre levando em consideração que o espaço é que tem que ser adequado à criança. A criança é o sujeito de aprendizagem, o foco principal da atividade pedagógica ali. Portanto, nós não podemos impor um modo homogêneo, fazendo com que essa criança siga aqueles ditames de maneira rígida e inflexível. Isso não é aceito e no RCN isso fica claro, fica expresso. Então é necessário atender toda a diversidade, respeitando a individualidade. Então nós vamos atender a todos, acolher a todos, mas vamos respeitar a individualidade da criança, fazendo inclusive as alterações necessárias no ambiente, na forma de estrutura, nos combinados, nas rotinas, para atender a individualidade dessas crianças, tá bom? Um outro ponto que ele traz é a aprendizagem significativa. Afinal, para que serve a escola se não para oferecer aquilo que está lá na Constituição,
né? Uma aprendizagem que seja integrativa, que prepare para a cidadania, que prepare para o trabalho, né? Que seja uma aprendizagem plena, que sirva para formar um cidadão pleno. Portanto, para isso, ela precisa ser significativa, ela precisa fazer sentido para essa criança. E aqui nós vamos linkar esses conhecimentos com os conhecimentos dos teóricos, dos psicólogos primeiro, que trataram acerca das teorias da aprendizagem, né? Que trouxeram as teorias do conhecimento, que são Piaget, que trouxe a psicogênese do conhecimento, do pensamento das crianças, de Vygotsky, que falam, e depois os outros pensadores que vão trazer as suas reflexões acerca dos modos de aprender, né? E hoje em dia nós podemos citar, por exemplo, o David Ausubel, que traz para nós a ideia da aprendizagem significativa, que hoje é um conceito muito adequado e muito pensado e refletido nas escolas do mundo inteiro e também no Brasil. Então você tem que aliar a aprendizagem significativa aos conhecimentos prévios, ou seja, a educação extraescolar, fora da escola, que essa criança traz. A criança traz conhecimentos dos seus meios sociais, ela traz conhecimentos de outros ambientes formadores que são informais, que não são a escola. E a escola, embora seja o lugar da aprendizagem sistematizadora, sistemática, da aprendizagem formal, ela não é o único ambiente de aprendizagem da criança. Portanto, para que a aprendizagem possa fazer sentido, é preciso que haja um conhecimento prévio, que a gente respeite o conhecimento prévio dessa criança e traga esse conhecimento prévio da criança para as interações com as outras crianças nas nossas atividades e também com o professor. Então, com os professores, né? Então, por exemplo, o Vygotsky ele vai trazer isso muito claramente, né? Ele vai falar, o Piaget também já fala isso, né? Que a criança vai aprender com o meio, né? E o Vygotsky vai deixar ainda mais claro isso. Ele vai falar que a criança aprende na interação com o meio e na linguagem, como a apropriação desse conhecimento, porque ela vai referir simbologias, símbolos, significados àquilo que está ao redor. Para Vygotsky, a criança vai aprender, vai ter mais facilidade de aprender, vai ter uma ferramenta oportuna para a aprendizagem quando ela consegue experienciar o objeto do conhecimento, ela consegue compreender o objeto do conhecimento. Lembrando que pelas teorias de aprendizagem, a criança até os 7, dos 7 aos 11, dos 11 em diante só, que ela vai ter, principalmente dos 11 em diante, é que ela vai ter uma capacidade de competência para fazer abstrações, ou seja, para ter mais esclarecimento, clareza e conseguir trabalhar com conhecimentos e pensamento abstrato. Até lá, tudo é muito concreto para a criança. Ela consegue fazer abstrações, mas somente posteriormente a experienciar determinados objetos de conhecimento. Portanto, a apreciação dos objetos de conhecimento ao meio e ao redor dela são fundamentais para que essa criança possa aprender de fato e ter uma aprendizagem que seja significativa, tá bom? Um outro elemento que ele vai trazer são as resoluções de problemas, ou seja, a criança ela não pode ser orientada o tempo inteiro no faz aquilo, vai fazer aquilo outro, agora é aquilo. Não, a criança tem que ter a oportunidade de pensar em resolver problemas. Problemas que ela vai trazer junto com as outras crianças. E quando eu falo de problemas, não é como pagar o boleto atrasado do Fusca 72 que você comprou. Não é isso. É pensar na resolução de problemas simples. Como tirar uma peça de um lugar e levar para outro. Por que a formiguinha é tão pequena e parece ser tão inocente e inofensiva, mas ela pica e dói tanto? Por que o meu coleguinha tá chorando tanto depois de ter recebido aquela picada daquela formiguinha? Por que a formiga anda tão rápido? Ou por que aquele bicho voa e o outro não? Enfim, várias problematizações que a criança trará de acordo com a sua interação com o ambiente, de acordo com aquilo que o professor propor nas atividades, e que a criança vai precisar resolver esses problemas. Então, o professor tem que oportunizar a problematização de situações para que a criança possa fazer os seus nexos cognitivos para pensar, para criar ferramentas e
hipóteses para solucionar aquilo e que ela possa compartilhar isso com as outras crianças e discutirem isso e criticarem esse saber para tentarem chegar em uma conclusão, e o professor estando ali como um mediador desse conhecimento, tá? Tem também a ver uma proximidade com as práticas sociais reais. Isso é muito importante que o SN traz, porque ele traz inclusive que a preparação do currículo e do planejamento e do projeto político-pedagógico, né, que ele não fala ainda como projeto político-pedagógico, mas ele fala de projeto pedagógico da escola ou planejamento pedagógico da escola, ele precisa ter um link, uma ligação com as práticas sociais reais, ou seja, cada ambiente social tem as suas práticas reais. Cada cidade, cada localização tem suas práticas reais. Uma localidade onde o centro da economia e da vida cultural seja, por exemplo, a colheita daquele capim ouro, eu esqueci o nome agora, é aquele capim que as mulheres geralmente vão lá, cortam, secam e depois com esse capim elas fazem cestos e objetos importantes, objetos muito interessantes para o seu dia a dia, para o seu uso, é diferente de um outro lugar onde a economia e a vida social gira em torno, por exemplo, deixa eu ver aqui, da colheita de açaí. É diferente da outra, onde vive em torno da colheita de corte de cana-de-açúcar, ou de uma outra sociedade que, por exemplo, vive em torno de uma organização, de uma cidade que tem uma organização religiosa. Então, por exemplo, Aparecida do Norte, para citar uma com uma estrutura muito ligada ao catolicismo, mas também existem outras cidades, por exemplo, a Badiânia, que é ligada ao espiritismo, e por aí vai, entendeu? Então, cada região possui as suas especificidades, inclusive especificidades climáticas. Enquanto está geando, enquanto às vezes até neva no Rio Grande do Sul em determinadas épocas do ano, está fazendo 40 graus, 44 graus em outras regiões do Nordeste do Brasil. Então, tudo isso precisa ser levado em conta na hora de se desenvolver os planejamentos pedagógicos, o projeto pedagógico da escola, porque tende a haver uma proximidade com as práticas sociais reais e com a vida na qual aquela sociedade está inserida, como que aquela sociedade vive. Aquele contexto é um contexto de dificuldades sociais, um local onde há muita pobreza e muita necessidade de amparo estatal. Aquele local onde se situa aquela escola é um local onde praticamente não há intervenção estatal no sentido do cuidado, porque ali as famílias são muito mais bem financeiramente estabelecidas. Enfim, tudo isso precisa ser levado em consideração nesse contexto da preparação, justamente porque nós estamos fazendo, novamente, é tudo muito integrado, nós estamos fazendo o uso de uma estrutura que busca uma aprendizagem significativa, ou seja, que faça sentido para a criança, e aproveitando as experiências que ela traz de fora, os seus conhecimentos prévios, a educação extraescolar, né? Então, trazer à tona essas práticas sociais reais fazem toda a diferença, e inclusive manter a família dentro da escola, partilhando da realidade do cotidiano e da rotina da escola, para que sejam verdadeiros parceiros do processo de aprendizagem. E também um outro elemento que foi muito renovador, que foi muito revolucionário naquela época, foi trazer a ideia de que nós temos que educar crianças com necessidades especiais, as crianças que possuem necessidades especiais, que portanto precisam ser atendidas também. E ele faz inclusive uma revelação muito grave para aquela época. Dizia que somente praticamente 3 a 5% das crianças que tinham atendimento em escolas, um atendimento público, atendimento de educação naquele período. Então, olha só como é importante a inclusão para que a gente possa não segregar mais pessoas dentro do Brasil, né? Na parte, o professor de educação infantil, afirma-se que muitos dos profissionais ainda têm formação inadequada. Aqui está escrito errado, tá? O termo certo é inadequada. E recebem remuneração baixa e trabalham sob condições bastante precárias.
A estrutura do referencial curricular nacional foi pensada na intenção de tornar visível essa articulação, relacionando objetivos gerais e específicos, conteúdos e orientações didáticas conforme serão apresentadas abaixo. Então, ele faz essa discussão sobre a formação do professor. Primeiro ele fala sobre a questão da formação mesmo, né, da indisponibilidade de professores formados e da atuação na regência dessas salas de educação infantil historicamente por professores leigos e da necessidade de, a partir do advento da LDB, ter-se professores formados e formados em nível superior, sendo aceitos também os professores formados no nível médio do magistério, mas com a expressa orientação para que esses profissionais buscassem a formação em nível superior para estarem adequados para o atendimento desse campo, dessa etapa da educação, como de toda a educação básica, tá bom? Então vamos ver aqui como é que foi a estrutura do referencial. Então ela foi pensada na intenção de tornar visível essa articulação relacionando objetivos gerais e específicos, conteúdos e orientações didáticas conforme será apresentado abaixo. Então a primeira coisa que ela separou aqui, que a RCNEI trouxe, foi a organização da idade. Então ele trouxe a sugestão ali de se separar as etapas da educação infantil em duas, sendo uma que iria do 0 aos 3 anos e a outra dos 4 aos 6 anos. E aí ele vai explicar por que isso. Ele vai dizer que realmente não dá pra gente falar que todas as crianças de 0 a 3 anos e de 4 a 6 anos estão se desenvolvendo ao mesmo tempo, de maneira igual. Existe a subjetividade, existe a individualidade. Cada criança tem os seus tempos, tem os seus espaços, tem a sua forma de agir, tem as suas experiências e vivências de mundo. E isso é um ponto importante. Porém, existe uma cronologia estudada, existe uma ciência que nos aponta um caminho possível para essa organização. E muito embora não haja uma homogeneização das fases, há uma aproximação muito grande. Então, essa heterogeneidade, ela pode ser tratada, trabalhada com o aspecto do trabalho da individualização também para o aluno. Então, os professores conseguem atender essa divergência quando nós falamos na organização das idades, tá? Então, de 0 a 3 anos, a criança ficará, né, pelo RCNEI, e assim é até hoje, na creche, tá bom? Então, de 0 a 3 anos, a criança fica na creche. E de 4 a 6 anos, ou seja, com 4 e com 5 anos, ela faz a pré-escola. E depois, com 6 anos de idade, ela é matriculada na educação, no ensino fundamental, tá bom? Lembrando que a URCNEI ele é anterior à alteração da legislação, né, para o ensino fundamental de 9 anos, onde se estabeleceu a entrada da criança no ensino fundamental a partir dos 6, porque antes a criança entrava com 7 anos. É por isso que nós vamos ver nesses documentos ainda escrito de 4 a 6 anos, tá bom? Porque é como se a criança fosse matriculada de 4 até os 6 anos no pré. Hoje não é mais assim. Hoje é só de 4 a 5 anos que ela é matriculada, mas com 5 anos ela ainda está no pré e com 6 anos muitas vezes ela faz aniversário ainda estando no pré, tá? E não podemos esquecer que atualmente, tá bom? A criança com 6 anos que faz aniversário até o dia 31 de março do ano corrente, do ano da matrícula, ela é matriculada no ensino fundamental. Agora, a criança que só vai completar 6 anos após o dia 31 de março, ou seja, de 1º de abril em diante, essa criança ainda permanece matriculada na pré-escola, tá bom? Ela será matriculada ano que vem e atenderá a lei porque ela ainda terá 6 anos, porque até o mês de abril do ano que vem, pelo menos, ela terá 6 anos, tá bom? Então, não é para confundir. A criança é matriculada na educação infantil de 0 a 3 na creche, de 4 até 5 anos, 11 meses e 29 dias na pré-escola. Mas se ela não tiver completado até o dia 31 de março, 6 anos, ela não vai para o ensino fundamental, ela fica na pré-escola e no ano seguinte ela vai para o ensino fundamental, tá bom? Essa estruturação também do RCNEI para a educação infantil organiza em âmbitos, tá bom? E esses âmbitos
Nós vamos ver ali depois no documento para ficar mais claro para vocês. Tem até um diagramazinho ali que fica bem fácil de ver e decorar. E esses âmbitos, eles vão trazer experiências de caráter instrumental e didático para que os professores possam adotar, tá? Buscando o quê? A formação pessoal e a formação social, e um outro âmbito buscando a identidade e a autonomia, tá bom? Vamos lá então. No âmbito da formação pessoal e social, busca-se a identidade e a autonomia da criança, estabelecendo aí essas diferenciações de atividades pelas faixas etárias, de 0 a 3 anos e depois de 4 a 6 anos, onde o professor tem que estabelecer ali para a criança, oferecer para a criança a capacidade de desenvolver a sua autoestima, as suas habilidades de escolha, utilização do faz de conta para mimetismo e recriação da realidade, a interação com o mundo, o reconhecimento da sua imagem, a imagem do outro, na valorização da diversidade, ter atendimento com os cuidados necessários para as suas especificidades, as suas necessidades, as suas faixas, as suas condições de faixa de idade, um cuidado respeitoso que o professor deve trazer, que os professores devem trazer para essas crianças, tá? E em todos os sentidos, no âmbito emocional, no âmbito afetivo, no âmbito dos cuidados físicos, inclusive integrando-se aos aspectos de segurança, no que diz respeito à organização do espaço para a criança esteja protegida, cuidada, para que ela não possa sofrer nenhum tipo de acidente, mas também na observação de como ela está vindo para a escola, sendo, se necessário, inclusive, que se repassar para que a escola informe aos agentes públicos de direito situações extremas no que diz respeito aos cuidados e à segurança da criança, tá bom? Na educação infantil, o cuidado pessoal é fundamental, em todos os sentidos também, inclusive na higiene, na hora da alimentação, no ensino da alimentação, no ensino da forma da criança conseguir ter autonomia para se alimentar. Então, tudo isso é muito importante. A estruturação e a organização desses espaços tem que respeitar, inclusive, os nomes das crianças. Então, o atendimento da criança pelo nome, inclusive do bebê. O bebê que chega na creche precisa ser chamado pelo nome, tem que ter a identificação do nominho dele no local onde ele vai ficar, no bercinho dele, nos espaços, nos materiais dele, para que ele possa começar a se entender como um ser, se identificar e reconhecer a sua subjetividade, a sua identidade frente ao meio. Por isso que é importante ter espelhos, para que a criança possa olhar e ver a sua imagem, para que ela possa se identificar naquele meio, verificar a diferença dela com os outros, tá? Para que ela possa desenvolver a sua independência e a sua autonomia. Isso é uma construção de confiança na relação da criança com o professor. A princípio a criança vai ficar mais arredia na maioria das vezes, mas ela vai desenvolvendo essa independência à medida que o professor que a professora vai oportunizando o desenvolvimento, o desenrolar dessa independência através das atividades, das estratégias pedagógicas que ele for escolher para isso, visando o quê? Que a criança construa a sua autonomia, a sua capacidade de tomar suas decisões, fazer suas escolhas e se pensar no mundo. Ela precisa ser estimulada ao respeito à diversidade, no respeito da identificação dos outros, da forma dos outros serem, agirem, se vestirem, cheirarem, a manifestação cultural, religiosa e tudo mais, tá bom? Precisa de ter respeito à sua identidade de gênero, precisa se respeitar a interação e tudo isso, todas as atividades devem ser feitas a partir dos jogos e das brincadeiras para que possam ter sentido, serem significativos para a criança. No âmbito do conhecimento de mundo, até aqui eu falei do quê? Eu falei do âmbito da formação pessoal e social. Então nós temos que enxergar a criança no âmbito do pessoal e do social, ou seja, a identidade própria dela e as necessidades dela e a convivência dela com o mundo social. Mas também há um outro âmbito. Esse âmbito é o âmbito do quê? Do conhecimento de mundo. Então, é o âmbito da criança conhecer e expressar a sua forma de conhecer o mundo ao redor. Então, os motivos das coisas acontecerem, por que as coisas acontecem, por que uma tarefa é desenvolvida, a necessidade de se respeitar a expressividade dessa criança. Então você explica os motivos, mas você permite que ela expresse as suas ações, as suas emoções, as suas linguagens, porque é nesse momento que ela aprenderá
Você vai fazer atividades que permitam o equilíbrio dessa criança e a coordenação motora, a coordenação do seu caminhar no espaço. Portanto, os espaços têm que ser pensados de maneira adequada para que a criança possa se sentir à vontade, para que a criança possa ter segurança, para uma criança que está começando a engatinhar, consiga engatinhar com segurança, para que uma criança que está começando a andar não fique presa, restrita num espaço apertado, claustrofóbico, onde ela não consegue se movimentar, se expressar e se inteirar e interagir com o meio ao redor. Então, a música como expressão de arte é muito importante, mas não só a música, mas todas as expressões artísticas a criança vai poder se apropriar, tá bom? Apreciar, vivenciar e fazer, tá? Então a criança tem que fazer, a criança tem que colocar a mão na massa. O professor tem que aproveitar, as professoras, os professores têm que aproveitar da arte como um apoio, como uma ferramenta essencial para esse processo de ensino-aprendizagem da criança, oportunizando experiências para aquela criança e onde ela possa desenvolver as suas atividades artísticas. Não tem certo ou errado, é simplesmente o seu fazer, tá? Onde a criança realmente construa as suas coisas. Não tem problema que não fique bonito do ponto de vista do adulto. É muito ruim, é muito invasivo quando o adulto, o professor, vai lá e pega e faz a atividade para a criança vai lá e só põe o nome dela. Ela tá colocando o nome dela ali para quê? Ela não se identifica ali, ela não fez nada ali. O máximo que ela fez foi colocar o nome dela. Portanto, a criança tem que fazer. A criança tem que colocar a mão na massa. Claro que cada faixa de idade possui as suas dificuldades. Uma criança de 6 meses, de 12 meses, de 16 meses, de 3 anos, ainda não consegue pegar direitinho, não vai conseguir pegar na tesourinha e fazer o recorte. Mas uma criança de 3 anos já pode começar a recortar. Uma criança de 4 já pode, uma criança de 5 com certeza já vai conseguir fazer o recorte. Vai ficar torto, não vai ficar na linha? Não tem problema. A criança está ali na educação infantil para desenvolver também a sua psicomotricidade, a sua capacidade motora, seja na coordenação motora global, geral, seja na coordenação motora fina. E o professor não pode ser um, um supressor, um assassino, né, desse desenvolvimento. Ao contrário, ele tem que ser um estimulador disso. Então, portanto, ele tem que permitir que a criança faça. O fazer artístico é importante. Se a criança está cantando mal, não importa, ela está cantando do jeito dela, ela está desenvolvendo a voz dela, o controle da voz, o controle da oralidade dela. Ela está ouvindo uma música que ela gosta mais, deixa ela selecionar, deixa as crianças dizerem o que querem ouvir, sugerirem, sabe? Deixa a criança fazer som com os objetos ao redor, batucar. É importante ter esse momento para isso, tá bom? Conhecer as artes visuais, desenhar, pintar, a massinha é importante, a argila é importante nessas horas, tudo isso é muito importante. E a linguagem oral e escrita são fundamentais para que a criança possa também expressar essas emoções e esses saberes. A criança, quando ela aprende alguma coisa, ela quer logo expressar isso. E ela vai expressar isso na oralidade. Ou então ela vai expressar isso desenhando, riscando. Quem nunca viu uma criança riscar uma parede? Riscar um sofá, riscar uma cortina, riscar um chão, tudo isso faz parte da expressão da linguagem oral escrita dela e não pode ser tolhida, deve ser orientada essa linguagem, tá bom? Claro que há hora para tudo, há tempo para tudo, há espaços para tudo, mas a educação não permite a rigidez e inflexibilidade, tá bom? É preciso que respeite a flexibilidade porque o desenvolvimento da criança não acontece no nosso tempo. Ele acontece o tempo inteiro e ele respeita as condições biológicas, emocionais, afetivas, cognitivas dessa criança. E nós não podemos impor isso ao nosso à nossa organização, ao nosso cronograma, tá? Aos períodos que nós estabelecemos, tá bom? Claro, a RCNEI vai falar também da necessidade de separação dos espaços para as coisas, mas ela vai falar e vai expressar a importância de respeitar o tempo da criança, tá bom? Muito bem. O falar e o escutar, as práticas de leitura e as práticas de escrita, principalmente na fase da pré-escola, tá? A criança contar histórias, expressar conceitos,
contar coisas do dia a dia da sua rotina, recontar uma história, falar sobre algo que aprendeu, fazer a prática de leituras. Claro que nessa fase a criança ainda não está alfabetizada, mas ela lê objetos, ela lê os desenhos, ela lê os sinais, ela sabe explicar sobre isso. E as práticas de escrita, não no sentido de você pegar uma cartilha e querer alfabetizar uma criança, não é isso, mas é na prática do letramento, que tem que ser parte integrativa de toda a vida escolar da criança, desde quando ela é o bebê, tendo acesso a histórias, a escutas, a contações de histórias com o professor lendo no livro, mostrando cartazes, mostrando diversas formas, diversos modais, as letras, para que a criança se prepare para o seu letramento e comece a buscar escrever por imitação aquilo que são signos linguísticos que ela desenvolverá o conhecimento depois, principalmente ali quando já ingressar no ensino fundamental. Mas ela não pode entrar no ensino fundamental sem ter tido acesso a isso, tá bom? E o convívio da criança com a natureza e com a sociedade ao redor, certo? É preciso também considerar que na RCNEI vem escrito aqui a organização dos grupos, como devem ser esses grupos, os lugares e as suas paisagens e os objetos e processos de transformação. Então a criança tem que ter direito a estar organizada nos seus grupos etários, mas também de experienciar com outras crianças de outros grupos. Ela precisa ter acesso aos lugares e às paisagens do ambiente escolar e fora da escola, tem que haver a experiência fora do muro, que são espaços ricos de aprendizagem dessa criança, que ela pode aprender diversas formas, diversos conteúdos, diversas aprendizagens podem ser adquiridas nessas experienciações, tá? E também os objetos do meio e os processos de transformação. A criança precisa ver os objetos e observar as transformações dos objetos, tá? Aí as tarefas, as estratégias de fazerem coisas, de transformar papéis em outros objetos e que esses objetos possam ser importantes, significativos para a criança, o trazer objetos das suas casas, objetos que façam sentido ali, objetos, entender que há objetos que vão ficar guardados por muito tempo, outros que são temporários, que não são permanentes, que vão durar menos, que vão ficar um tempo expostos, depois serão até descartados, tá? A criança precisa compreender essas diferenciações entre os objetos e que um objeto pode muito bem ser outro. Aquele palitinho e aquela cartolina vão se tornar ali num catavento. Então, aquelas duas coisas diferentes se tornaram uma coisa só quando foram unidas. Então, essa concepção de mundo a criança precisa adquirir na educação infantil, que as coisas são unidas, são juntadas para construir coisas diferentes, tá? A concepção de que há os seres vivos e há os seres não vivos, que há os fenômenos da natureza, a chuva, o calor, o vento, e que o frio, e que tudo isso faz parte da existência dela no meio, tá? O pensamento matemático não pode ser retirado da criança nessa fase de idade. A criança tem que aprender os números e o sistema de numeração, mas não da maneira como nós explicamos lá no ensino fundamental, por exemplo. Mas ela pode ter acesso a isso através da ideia de quantidades. Ela pode aprender números através da ideia de quantidades. E depois, sim, pode ser apresentado para ela o objeto simbólico, né? Com relação ao sistema de numeração, os numerais mesmo, os algarismos indo-arábicos, mas não no sentido dela ficar copiando e decorando, isso aqui é o 1, isso aqui é o 2, isso aqui é o 3. Não, é no sentido dela aprender, principalmente na experienciação com objetos ali ao redor, brinquedos, pedrinhas, canudos, palitinhos, enfim, peças dos brinquedos e tudo mais que tiver ao redor dela, a quantificar e ela aprender a seriar, ser orientada a seriar, a separar, a fazer somas de objetos iguais, a fazer subtrações de objetos iguais, mesmo que não haja conceituação, mas que ela possa ter o contato visual de que quando ela junta objetos ali, aumenta-se a quantidade final, quando ela retira, diminui. Então ela vai começando a compreender as concepções de sistemas de adição e de subtração sem que esteja sendo conceituado isso para ela. Ela pode ser ensinada as grandezas e as medidas, o tamanho das coisas, a altura, a quantidade que pode ou não, o volume que pode suportar ou não um determinado objeto. Ela vai fazer essas adequações, essas
concepções, essas criações, essas hipóteses, através dessas experienciações, ela entender as diferenças dos espaços e das formas. E aí, na educação infantil, tudo ali é possível de ser utilizado para esse tipo de aprendizagem. Com relação aos componentes curriculares, eles não se apresentam ali, por exemplo, língua portuguesa, matemática, ciência, história, geografia. Não, eles apresentam-se por meio de objetos, objetivos, dos conteúdos e das orientações didáticas. Então, o professor ele vai separar, vai preparar o seu planejamento e vai dizer ali, vai escrever quais são os objetivos, o que ele quer alcançar, né? Quais são os objetivos de aprendizagem que ele pretende. E a partir daí ele vai fazer as suas escolhas das suas atividades pedagógicas, né? Então, esses objetivos, eles explicitam as intenções educativas e estabelecem as capacidades que as crianças poderão desenvolver como consequência de ações intencionais do professor, auxiliam na seleção de conteúdos e meios didáticos. Então, assim, quando o professor sabe o objetivo, quando ele sabe para onde ele vai, o caminho fica mais fácil. Então, ele sabe aonde tem que chegar. Ele entende aonde tem que chegar. Por quê? Porque ele entende qual é o aluno dele, ele entende quais são as possibilidades e limitações desses alunos e ele cria esse objetivo para ele saber como ele vai desenvolver essas atividades. Por isso que aqui se diz e se escreve no RCNE como ações intencionais. É preciso que haja uma intencionalidade pedagógica do professor na escolha das atividades. A educação infantil é o lugar do brincar, é o lugar do cuidar, mas é também o lugar do educar. Então, portanto, esse educar pode e deve ser feito a partir da brincadeira, das brincadeiras, em atividades ou em projetos mais longos ou mais curtos, mas tem que haver intencionalidade pedagógica. O professor tem que saber o que ele está querendo, o que ele está fazendo e por que ele está fazendo, onde ele quer chegar, quais são os princípios norteadores dessa ação pedagógica, porque à medida que ele não atingir o objetivo, ele pelo menos saberá até onde as crianças foram, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser modificado, onde ele precisa agir para que as crianças possam adquirir mais autonomia em determinadas áreas de atitude e do seu saber, dos seus conhecimentos. Então, tudo isso vai ajudar na hora de selecionar os conteúdos e os meios didáticos que serão utilizados, empregados na tarefa pedagógica. Tá? Os conteúdos significam que as diferentes aprendizagens se dão por meio de sucessivas reorganizações do conhecimento. Então, nesses termos, há os conteúdos que são conceituais, que são os conhecimentos de conceito, fatos e princípios, né? Mas também há os conteúdos procedimentais, que é o fazer, o saber fazer que a criança pode e deve desenvolver, tá bom? E há os conteúdos também atitudinais, que dizem respeito ao quê? Aos valores, às atitudes, às normas do meio social em que se vive, tá bom? Sobre a seleção de conteúdos, é destacado o fato de que eles devem estar ligados ao grau de significado que tem para as crianças e para o professor. Portanto, na hora de desenvolver uma atividade, é óbvio que o professor e a professora devem fazer isso, devem fazer essa escolha de acordo com algo que seja instigante para as crianças, que faça sentido para elas. Inclusive, o professor tem que ser humilde e esperto o suficiente para inclusive propor às crianças que façam a apresentação de ideias, de sugestões desses conteúdos a serem trabalhados, porque quando o professor consegue ter a clareza de que a criança é o foco, ele consegue compartilhar a tarefa pedagógica, a tarefa do ensino-aprendizagem com a criança. E quando a criança traz os temas, as propostas, as questões que ela deseja aprofundar conhecimento, ela vai ver sentido na atividade, ela vai aproveitar muito mais. Então é por isso que precisa ter a integração dos conteúdos, porque com um tipo de temática específica, os professores podem trabalhar diversos conteúdos. Não precisa haver uma organização cartesiana, onde o professor vai trabalhar, hoje eu vou trabalhar o que é molhado, amanhã eu vou trabalhar o que é seco, no outro dia eu vou trabalhar o que é grande, no outro dia eu vou trabalhar o que é chuva, no outro dia eu vou trabalhar o que é sentar, no outro dia eu vou trabalhar o que é andar em fila, no outro dia eu vou trabalhar o que é formas e texturas. Isso pode ser feito tudo conjuntamente com várias atividades e o professor pode oportunizar isso, organizar o espaço e os materiais para isso, partindo do pressuposto daquilo que a criança o desafie, que é aquilo que a criança proponha, tá bom? Com relação às orientações didáticas,
elas então já se remetem ao como fazer. Então, quando se diz ali no RCNEI a orientação didática, é o como fazer algo. Assim são explicitadas algumas considerações. Que como você deve fazer algo? Primeiro, você tem que ter uma organização do tempo. Você tem que saber quanto tempo você vai precisar para isso. É uma atividade de 1 hora, de 2 horas, de um dia inteiro, de uma semana inteira? É uma atividade que vai requerer um projeto permanente, vai fazer uma horta, vai fazer o plantio de algo, vai fazer, sei lá, a separação de objetos para uma reciclagem, enfim. Quanto tempo você vai precisar? Esse tempo você pode separá-lo de um dia a um ano inteiro, tá? Então o professor tem que ter claro como ele vai organizar esse tempo, para ele saber como ele vai fazer, para ele saber as horas que ele deve voltar nesse tema, interagir nesse tema, integrar esse tema com outros saberes para a criança, tá? A organização do espaço e a seleção dos materiais precisa ser muito bem pensado. Se é, por exemplo, uma tarefa de pintura, os materiais de pintura têm que estar adequados. A organização, por exemplo, se for uma pintura guache, as mesas, se forem ser pintado na mesa, no chão, se for ser pintado no chão, precisa estar forrado, preparado para a criança, precisa ter ali o pano, precisa ter um papel para limpar, precisa ter uma água com fácil acesso, de preferência no espaço que tenha um tanque para lavagem das mãos, essas coisas, né? Então tudo isso tem que estar preparado e isso está dentro da intencionalidade pedagógica. Se o professor preparou, planejou, se tem uma intencionalidade ali, ele vai ter preparado tudo. E essa organização do espaço e também do tempo fazem toda a diferença para o sucesso dessa atividade. E aí o professor tem que ter claro que ele vai fazer nesse contexto a mediação e haverá um momento em que ele estará induzindo as atividades, em que ele vai estar em outro momento introduzindo as tarefas para que as crianças possam, desafiadas, começarem a fazer, né, o seu fazer, a sua atividade do fazer, né? E enquanto isso também o professor estará registrando para que ele possa ter os elementos necessários para a sua avaliação, que deve ser formativa, igual está no RCNEI. A avaliação ela tem que ser no sentido de valorizar o indivíduo e ampliar a autoestima desse indivíduo, e não de diminuí-lo ou de tornar a vida dele mais difícil, tá bom? No capítulo dos Objetivos Gerais da Educação Infantil, são apresentados 8 diferentes capacidades que as crianças devem desenvolver a partir da prática da educação infantil, que são elas: desenvolver uma imagem positiva de si mesmo, adquirindo aí a independência e a confiança. Isso é fundamental para a aprendizagem. A criança tem que se observar, se aceitar, se amar, e não importa como ela seja, não importa quais são as características dela, não importa se ela é uma criança com ou sem deficiência. Ela é linda, ela é importante, ela tem que se amar, ela tem que entender o reconhecimento, o valor dela na sociedade, ela tem que reconhecer a importância dela para a família, para os seus amigos e para todos ao seu redor. Assim ela desenvolverá a independência e a confiança para lidar com os desafios que serão apresentados para ela no mundo. Ela precisa descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, as suas potencialidades e seus limites. Aí estão embutidos os hábitos de cuidado com a saúde e o bem-estar, mas também da proteção, do cuidado para não mexer em determinadas coisas, não mexer em objetos que podem cortar, na energia elétrica e tudo mais, sabe? E compreender que é necessário cuidar do seu cuidado, dos seus hábitos de higiene e da sua saúde e do seu bem-estar, né? Estabelecer vínculos afetivos e de trocas com adultos e crianças, comunicação e interação social. A afetividade é fundamental para a aprendizagem. Sem afetividade não há aprendizagem. Valon vai deixar isso claro na sua obra. Então, para que faça sentido, a criança precisa experimentar, precisa trocar, precisa ter um relacionamento de afetividade, precisa haver confiança para que ela possa se comunicar e interagir com o seu meio social. Ah, um outro ponto é estabelecer e ampliar as relações sociais, as atitudes de ajuda e de colaboração. Então, tá aí no âmbito também da interação, né? Estabelecer e ampliar as relações sociais. Ela precisa saber observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade. Ela precisa ser ativa, ela tem que ser um participante ativo e não passivo do ambiente. Ela não é um receptador das condições ambientais, mas ela é também um agente ativo que interfere
no ambiente ao redor. A criança precisa brincar, expressar emoções, os seus sentimentos, pensamentos, os seus desejos e também as suas necessidades. O espaço da escola tem que ser aberto ao diálogo, tem que ser um espaço dialógico. A criança não pode ter medo de perguntar para as professoras. As professoras e professores têm que ser extremamente afetuosos e cuidadosos com a criança. Tem que receber bem. Para isso, a RCNEI vai sugerir, inclusive, formas de se receber a criança no primeiro dia, formas de se receber a criança nos primeiros períodos, nas primeiras semanas, nos primeiros dias do primeiro semestre, do segundo semestre, a necessidade de os pais estarem, de repente a mãe ou alguém da confiança estar com essa criança durante os primeiros dias na escola, para que ela possa ir adquirindo a confiança com o professor, com os funcionários, com as crianças, com o tempo, para ela se sentir bem. Ele vai falar sobre a necessidade de não se menosprezar o choro da criança, que o choro é importante como uma forma de expressão e, portanto, a criança não pode ter no choro um momento da sua solidão. Ela tem que ser acarinhada, ela tem que ser embalada, ela tem que ser atendida para que ela possa se distrair com outras atividades. Por mais que seja difícil, é realmente frustrante para o professor, para os funcionários ver a criança chorando. Um choro já traz outros choros. Isso gera uma angústia muito grande, uma frustração, às vezes até um sentimento de raiva no professor, mas isso não pode acontecer. É preciso compreender o choro como parte dessa experimentação da criança e dessa ambientação para que ela possa depois se integrar ao ambiente novo em que ela está, tá bom? Os pensamentos da criança precisam ser levados em consideração, os desejos e as necessidades também. A criança precisa desenvolver e utilizar as suas diferentes linguagens: a corporal, a musical, a plástica, a oral e a escrita. Ela precisa conhecer manifestações culturais diferentes, não só a dela, demonstrando interesse, respeito e participação, valorizando a diversidade, todo tipo de diversidade, tamanhos, formas corporais, se é deficiente ou se não é deficiente, a cor dos olhos, a cor do cabelo, a religião que segue ou que não segue, a roupa que se veste. Tá? Tudo isso precisa ser levado em consideração, sempre no contexto de se valorizar a diversidade e não de se tentar impor uma forma única de conduta, de vivência ou de comportamento. E no outro capítulo, vem a instituição e o projeto educativo. E ele afirma que para a elaboração do projeto educativo das instituições de educação infantil, é preciso estar atento às duas dimensões complementares: as condições externas, que são as características socioculturais da comunidade, e as necessidades e expectativas da população atendida. Então, essas seriam as condições externas, e também as condições internas, que são a estrutura de funcionamento, o horário, as turmas que atende, etc. E a proposta curricular. Um dos elementos do projeto educativo deve ser, que é um dos elementos do projeto educativo e deve ser realizada coletivamente. E ela precisa ser flexível, porque ela pode ser alterada durante o momento de acordo com as atividades. Em algum momento ela precisa ser feito isso. Outra coisa, essa proposta pedagógica ela tem que ser construtivista. O RCNEI vem e fala exatamente isso. A perspectiva da educação tem que ser na perspectiva construtivista. Então, nas condições externas, há outros aspectos de grande relevância para o desenvolvimento do projeto pedagógico, tá? Que são o ambiente, aliás, nas condições internas, me perdoem, tá? Nas condições internas, há outros aspectos de grande relevância para o desenvolvimento do projeto pedagógico. Quais são eles? Primeiro, o ambiente institucional, a cooperação e o respeito entre as pessoas que fazem parte. Peraí. Vamos lá, desculpem, gente. A cooperação e o respeito entre os profissionais e entre as famílias, a comunidade, tá? Então, é preciso haver uma cooperação e um respeito de profissionais para profissionais dentro do ambiente escolar e também entre os profissionais e as famílias. O ambiente institucional é muito importante porque a criança ela precisa se sentir protegida, ela tem que saber que ela está num espaço onde não há insegurança
em relação aos conflitos. Eu ia dizer que não há conflitos, mas estaria errado, tá? Por isso que eu dei uma segurada aqui. Não é que não haja conflitos, porque é impossível não haver conflitos nas convivências humanas, mas os conflitos são decididos nas disputas dialógicas, na conversa entre os entes. Portanto, é óbvio que haverá divergências entre as pessoas no ambiente escolar, né, entre a família, os profissionais da educação, os professores, divergências de concepções, de ideias e divisões, mas que serão tratadas à mesa através do diálogo, da argumentação, para a busca de um consenso que seja adequado. E isso será expresso na convivência entre esses entes, que cooperarão em si, que se respeitarão e que demonstrarão na prática para as crianças a importância desse tipo de postura. É preciso haver uma formação do coletivo institucional, ou seja, a instituição é uma só, todos fazem parte. Então, embora cada um tenha a sua individualidade, a sua subjetividade, o espaço ele serve para todos e o foco principal tem que ser a educação das crianças. Por isso que tem que haver um tempo e um período e um espaço, inclusive físico, nas escolas para a formação continuada dos profissionais da educação, tanto da docência, do magistério, quanto também os profissionais que atuam no apoio, no atendimento e no suporte a essas crianças. O espaço físico e os recursos materiais têm que ser adequados, tem que ser um espaço que seja bacana, que tenha uma condição de receber essas crianças de maneira adequada, que possa oferecer para as crianças os materiais necessários para a atividade pedagógica. E é preciso que haja versatilidade do espaço. O espaço não pode ser todo igual. O RCNEI traz isso bem claro. Não podemos ter um espaço que seja ali uma mesa atrás da outra, aquela coisa fechada, antiquada. Não! O espaço precisa ser vivo. O espaço precisa ser um espaço que possa ser alterado de acordo com as atividades e que a criança se sinta bem ali, que ela se sinta atraída ali, tá bom? Para fazer as suas atividades, as suas tarefas pedagógicas. Um outro ponto muito importante que o RCNEI vai trazer é em relação aos critérios para a formação dos grupos de crianças. Necessariamente, isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer a separação dos grupos e como você formará em quantidades também de crianças em relação aos adultos que estarão cuidando dessas crianças, tá? Então vamos lá. Não é uma coisa que é obrigatória, mas como é um referencial, né? Perdão aqui, gente. Como tá acabando a bateria, eu precisei fazer esse movimento aqui, tá? Eu sei que ficou estranho, mas eu precisava fazer, tá bom? Vamos voltar aqui. São critérios que vão estabelecer quantos adultos deve haver por criança, né? E qual é essa relação que tem que ter. Então, além de separar os grupos de turmas, também ela vai aconselhar a quantidade de crianças por profissional que atue com essa criança, tá? Então, de 0 a 12 meses, o referencial diz que só pode haver no máximo até 6 crianças para um adulto. E ainda assim é preciso que haja um ajudante. Então, além do professor, é necessário que haja um ajudante. Para os momentos de troca, de limpeza, de alimentação, de retirada e colocação de materiais e tudo mais, tá? De 1 a 2 anos, ou seja, de 12 meses em diante, né, de completos, 12 meses completos, né, de 1 a 2 anos, só é recomendável que haja de 8 crianças, até 8 crianças, né, para um adulto também com ajudante. Principalmente, o RCNEI deixa isso claro, ele expressa isso, porque nessas fases as crianças ainda são muito dependentes do adulto para praticamente tudo. Ela não tem autonomia ainda dos movimentos totalmente desenvolvida. Então ela precisa do adulto o tempo inteiro para tudo. Ela ainda não tem controle do esfíncter, ela ainda precisa do adulto para beber água, para trocar, para tudo. Ela ainda não foi desfraldada. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Portanto, a cada 8 crianças tem que ter um adulto docente e um ajudante, pelo menos. De 2 a 3 anos, o que o referencial estabelece são de 15 crianças para um adulto, tá? E ele expressa também que precisa do ajudante, tá? Para algumas atividades, não está escrito aqui, mas também é necessário o ajudante. E de 3 a 6 anos, ele estabelece que no máximo, não é que é o mínimo aqui,
máximo 25 crianças para um adulto, mas ele deixa claro o seguinte: não adianta você pegar uma classe de 3 a 6 anos, né? Que provavelmente ali é do final da creche para o início da pré-escola, e você colocar 50 crianças e colocar dois professores. Colocar 40 crianças e colocar dois professores não vai adiantar, o espaço não vai ser adequado. Então você precisa organizar o espaço, mas também tem que organizar o tempo para essa divisão, tá? Dessas salas. Não adianta eu pegar e colocar numa sala de 2 a 3 anos, 3 adultos e colocar lá 40 crianças, entendeu? 45 crianças que seria o limite. É muita criança, o espaço não vai ser adequado. Não é um espaço razoável para aprendizagem. Então, isso precisa ser considerado, tá bom? Então, a organização do tempo para as atividades, né? Hora de comer, hora de beber, mas sabendo que tem a hora de comer, hora de brincar, mas sabendo que tem as especificidades de cada criança. Vai ter criança que vai ter fome antes, você vai deixar com fome. Vai ter criança que vai ter vontade de tomar banho antes. Vai ter criança que vai precisar tomar um banho antes. Vai ter criança que vai querer dormir antes. E tudo isso precisa estar bem esclarecido na organização do tempo, mas também no respeito da individualidade das crianças. O ambiente tem que ser um ambiente de cuidados em todas as esferas, como eu já disse anteriormente. E é necessário uma parceria firme e forte com as famílias. Elas têm que participar. Então, é necessário respeitar os vários tipos de estruturas familiares. Famílias de mãe solo, famílias de pai solo, famílias homoafetivas, famílias de formações diferentes, né? Como é que eu posso dizer uma palavra aqui que seja adequada? Exóticas, digamos assim, tá? Então, tudo isso é preciso respeitar, é preciso compreender e respeitar. O acolhimento das diferentes culturas, de valores e crenças. Você pode receber, de repente, uma família de ciganos, uma família de indígenas, uma família de quilombolas, uma família de pessoas que vieram de uma região lá do sul, que estão acostumados com uma cultura alemânica, né, germânica, e de repente vem para cá e tem seus valores, as suas crenças diferenciadas. Então a gente tem que respeitar isso. É preciso que haja um estabelecimento de canais de comunicação entre a escola e a família, para que a família esteja o tempo inteiro em constante comunicação com a escola, e a escola expresse tudo aquilo que acontece e que necessita, inclusive, do apoio, quando precisar do apoio dos pais para as práticas da rotina escolar. A inclusão do conhecimento familiar no trabalho educativo. Eu já disse isso anteriormente, mas eu repito. O trabalho educativo tem que ser partilhado com os pais têm que saber o que está acontecendo, os pais têm que ter ideia dos processos que estão sendo desenvolvidos ali, ele tem que ter a consciência do planejamento que está sendo desenvolvido, porque o planejamento vai ser importante para ele também ter segurança e ajudar aos professores dentro da escola, porque eles devem falar a mesma língua. O que é falado dentro da escola, os pais têm que seguir lá em casa. Não porque a escola está impondo, mas porque eles chegaram num denominador comum de estratégias que são importantes e necessárias para o desenvolvimento da criança. Os pais, muitas vezes, são marinheiros de primeira viagem. Eles estão precisando, clamando por ajuda. Portanto, o professor, a escola, podem oferecer esses caminhos e ter um parceiro no desenvolvimento da criança. E devem fazer isso pelo Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil e o acolhimento das famílias e das crianças na instituição. Todos têm que ser muito bem acolhidos na instituição. Tá? No caso de substituição de professor, isso também deve ser pensado, tá, no projeto educacional, porque até mesmo essa alteração de professor tem que ser paulatina, ela tem que ser gradativa. Você não pode pegar uma criança de uma turma e já jogar em outra, porque a criança demora um tempo para estabelecer os vínculos e a confiabilidade. Se a gente pega a criança e já retira de um espaço e já joga para outro, a gente pode estar matando o processo de desenvolvimento dela, criando um bloqueio, uma barreira. Então é importante que essas mudanças, essas alterações sejam feitas com cuidado. Então, digamos que um professor vai precisar, uma professora vai precisar fazer um afastamento, uma cirurgia, alguma coisa, vai ser substituído por um outro profissional. Esse outro profissional, ele tem que já começar a ser inserido antes desse afastamento na turma, junto com o professor que vai se afastar. Não importa que tenham lá 2, 3 professores na turma. Se vai entrar um professor novo, ele precisa passar por isso, tá? O professor que é um professor volante na escola, que não tem uma turma específica, que está lá para substituição, para essas eventualidades, ele precisa passar por todas as salas.
em algum momento ele tem que conhecer todas as crianças, porque no dia que ele precisar substituir, a criança tem que se sentir tranquila e segura naquele ambiente, tá? Então é necessário que haja o acolhimento das famílias também com necessidades especiais. E aqui nesse caso, o RCNEM não está falando das famílias de crianças com necessidades especiais, tá? Vejam bem. Ele está falando das famílias com necessidades especiais. Famílias que tenham problemas com alcoolismo, famílias que tenham problemas com drogaditos, família que tenha problemas financeiros, que estejam morando em situações precárias, de precariedade. Então, é preciso ser acolhidas e ajudadas essas famílias. O RCNEI deixa claro que, por exemplo, uma ação radical de retirada da criança do convívio do seio familiar não é comum. Então, portanto, o mais recomendável é que essas famílias sejam acolhidas e ajudadas e indicadas, orientadas aos serviços públicos de atendimento que possam colaborar com a ação educativa, com a ação da escola para o atendimento dessas famílias, tá bom? Então, é realmente fazer um papel de atender também aquelas famílias que não virão fazer parte da rotina escolar de maneira autônoma e mais tranquila, porque justamente elas precisam de ajudas, elas precisam de apoio para que essa criança também possa ter o apoio. Tá bom? Então, essas que são as questões fundamentais apresentadas no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil e que servem de balizamento mínimo à prática da educação infantil no nosso país, tá bom? Eu vou dar uma pausa aqui e já vou mostrar o documento RCNEI, tá bom? Eu voltei, tá vendo aqui, ó? Vamos lá. Vou mostrar para vocês rapidinho aqui, tá? Então, eu estou mostrando aqui o volume 1 do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, tá bom? É um livro, um documento, né? Um livrinho bem curtinho, são só 101 páginas, mas não são 101 páginas cansativas, você lê ali em 2 horas, e realmente lê em 2 horas e meia, porque ele é bem curto, ele tem um texto pequeno, tem muitas imagens ilustrativas, tem um espaçamento bom, então é um livro que dá para ler bem tranquilamente. Efetivamente descrito são só cerca de 80 páginas, tá? O resto é índice, é sumário, é a bibliografia, a referência bibliográfica. Então, o importante aqui de observar é que é um livro muito bom, ele é um documento muito bom, na verdade não é um livro, não é um documento, né? Eu falo livro por causa da estrutura, como ele está distribuído aqui, né? Então ele é um documento muito bom, é um documento que o professor precisa acessar, ele precisa ler, ele precisa conhecer para que ele possa fazer uma boa prática pedagógica, tá? Então ele vai mostrar aqui, ó, os âmbitos que estão separados aqui de experiência que eu falei, que são formação pessoal e social e o conhecimento de mundo, e que esses âmbitos, né, eles vão favorecer a identidade e a autonomia das crianças, e isso no âmbito da formação pessoal e social. O objetivo é desenvolver a identidade e a autonomia, e no âmbito do conhecimento de mundo ele visa ajudar a criança no sentido de desenvolver a construção de diferentes linguagens nas relações que estabelecem com os objetos de conhecimento, através da música, do movimento, das artes visuais, da linguagem oral e da linguagem escrita, através da natureza e da sociedade, né, da sua relação com a natureza e com a sociedade, e da matemática, tá bom? Então, esse referencial ele é um instrumento didático, ele é um referencial, portanto, ele não é uma obrigação, ele não é uma lei, ele não é uma norma, mas ele é um documento fundamental que leva em consideração o desenvolver a necessidade de um planejamento, do desenvolvimento e da avaliação de práticas educativas que considerem a pluralidade e a diversidade étnica, religiosa, de gênero, social e cultural das crianças brasileiras, favorecendo a construção de propostas educativas que respondam às demandas das crianças e de seus familiares nas diferentes regiões do país, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver aqui no sumáriozinho aqui, ó, o que nós temos.
Nós já vimos esses temas, eu não vou voltar a falar de tudo isso, senão eu vou ficar mais uma hora aqui, tá? Mas só para vocês verem aqui, ó, onde eu apontei, eu vou apontar para vocês aqui os temas que eu falei. Então ele vai falar sobre as características do referencial primeiro, o que é o referencial, para que serve, já falei lá no início. Vai falar sobre as considerações sobre creches e pré-escolas, que foi aquilo que eu falei no início também, né? Que as creches não eram da educação e não tinham um foco educativo, e que passa a ter um locus educativo a partir da LDB, né, da 9394/96, a questão das pré-escolas, que antes tinham uma certa funcionalidade e agora estão alteradas pela nova legislação. Ele vai fazer aqui, ó, uma concepção do que é criança. Eu vou até passar essa parte aqui para vocês, porque é muito importante de ver o que é educar, e aí ele vai falar desses campos, né, do educar, a partir do cuidado, da brincadeira, da interação e da associação indivisível entre educar e o cuidar, tá? E o brincar como uma ferramenta importantíssima para o aprendizado da criança, sobre o aprender em situações orientadas, ou seja, as situações que o professor vai orientar a aprendizagem, mas também a interação, a diversidade e também o respeito à individualidade dessa criança, a necessidade da aprendizagem significativa, a resolução de problemas como um elemento fundamental para a aprendizagem da criança, que deve ser estimulado pelo professor, e respeitando inclusive a problematização que é trazida pela criança. Então a criança vai pautar muitas vezes as aulas dos professores através dessa estratégia de resolução de problemas, onde o professor vai instigar a criança a resolver os problemas que ela mesma vem a trazer, e depois o professor pode complementar, claro, trazendo também níveis mais difíceis a partir daquela problemática apresentada pela criança, né? A proximidade com as práticas sociais reais nesse aprendizado, o educar das crianças especiais. Aí depois ele vai falar na parte do professor da educação infantil, que eu falei, qual é o perfil profissional, a formação. Principalmente, ele deixa bem claro aqui a necessidade de amar o que está fazendo, de gostar do que está fazendo, porque na prática a educação infantil é uma educação construtivista e afetiva. Portanto, quem não gosta da educação, quem não gosta de criança, não pode estar na educação infantil, tá? E aí vem a organização do referencial curricular, ele vai falar da organização por idade, que eu falei agora há pouco, os âmbitos e os eixos, os componentes curriculares, aí vai falar sobre a diferença deles, né? Quais são os objetivos e os conteúdos, a organização dos conteúdos por blocos, a integração dos conteúdos, a seleção dos conteúdos, enfim, tudo isso aqui que eu acabei de falar, né? A organização dos espaços e da seleção de materiais para isso, e a observação e registro, e a avaliação formativa. Portanto, a avaliação, só relembrando desse ponto, ela precisa ser formativa, ela não é para destruir a autoestima da criança. Lembrem-se, um dos fundamentos, um dos objetivos da educação infantil é que a criança tenha uma ótima imagem de si mesma, uma imagem positiva, e que ela desenvolva a sua autoestima, e não que a gente destrua querendo fazer avaliações equivocadas. Portanto, não é avaliação quantitativa, não é carimbinho, não é estrelinha, não é nada disso. É uma observação, um registro do desenvolvimento dessa criança e um diálogo claro entre professor e criança, no sentido de favorecer que ela desenvolva as suas aprendizagens, e quando o professor perceber que a criança tem a capacidade de fazer tal coisa, mas por algum motivo não está fazendo, o professor orientar, mediar e dizer para a criança, falar, olha, eu vi que você não está fazendo isso, mas você consegue fazer, eu sei que você consegue fazer, tenta, vamos fazer junto, vamos tentar juntos, olha só. Aí o professor está fazendo a avaliação, está mostrando para a criança que ela não está fazendo certo, mas que ela pode fazer certo, que ela pode fazer melhor, e o professor vai induzir, orientar a criança a fazer melhor, e nesse momento da avaliação, ele estará formando a criança, isso se chama avaliação formativa. Ele fará com que a criança consiga desenvolver aquilo que ela estava se desafiando, ou a qual ela foi desafiada, mas que ela achava que ela não conseguiria, ou que ela tinha esquecido que ela conseguiria. Então o professor faz a avaliação ao mesmo tempo em que forma o indivíduo, tá bom? Vai falar também depois do capítulo dos objetivos gerais da educação física, sobre a questão da instituição e do projeto educativo, que eu falei bastante também agora, os espaços de formação continuada, a versatilidade do espaço, recurso material, a acessibilidade dos materiais. O material tem que estar acessível a todos, inclusive os materiais das crianças tem que estar acessível a uma altura, a um espaço, a um tamanho do dela. A separação do espaço, não podem ser espaços muito grandes, assim, sabe, aqueles vãos enormes,
Não, não pode. Tem que haver separação dentro do espaço. E não precisam necessariamente ser paredes. Podem ser, por exemplo, o próprio mobiliário. Você tem um mobiliário que faz a separação de um espaço para o outro, favorece que a criança tenha a concepção das dimensões e das divisões, ao espaço dos brinquedos, ao espaço do soninho, ao espaço dos livros, ao espaço onde a criança também pode entender que ela pode, de repente, no momento da sua necessidade de individualização, de ficar um pouco sozinha, ela tem um espaço onde ela consegue ficar sozinha, porque as crianças não são mini adultos, as crianças são seres humanos integrais, são seres que fazem parte da nossa sociedade, estão em desenvolvimento e também precisam e têm as suas próprias necessidades, tá bom? Enfim, esse é o Referencial Nacional Curricular para a Educação Infantil. É um documento muito completo, é um documento muito bom, muito me admira que ele não é recitado como uma Bíblia, sabe, religiosa, de qualquer religião, digamos assim. Bíblia, eu tô falando de livro religioso de qualquer religião, não tô falando da judaico-cristã, mas é até espantoso como ele não é citado em reuniões todos os anos, todo começo do ano, todo final do ano, não é colocado a discussão, esse material, esse documento. Isso aqui deveria ser uma formação permanente, não é continuada, é permanente. O tempo inteiro deveria estar se discutindo o referencial nacional curricular para a educação infantil, para que todos os professores tivessem claro na sua mente o que significa esse documento. Eu fiz aqui uma separação, uns sublinhamentos aqui, umas marcações de algumas partes que eu acho que é importante, eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Aqui no campo do educar, há um texto muito importante que é necessário que seja esclarecido aqui para todos. Ó. Educar significa, portanto, à luz aqui do RCNE, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relações interpessoais, de ser e estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso pelas crianças aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. Então olha só quanta coisa que nós temos aqui, ó, que educar significa a criança ser exposta a várias situações, onde ela tenha as expressões de cuidado, mas ela tem acesso a brincadeiras, onde ela tem acesso a experiências de aprendizagens orientadas, mas de forma integrada, e que elas possam contribuir para esse desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, ou seja, que a criança interfira no seu conhecimento, mas também no das outras crianças, que ela possa ser e estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, ou seja, todos se aceitam como são, não importa. É um respeito mútuo e uma aceitação mútua. E nesse espaço a confiança, a respeito, eu diria até que não está escrito aqui, mas há amor, o amor fraterno, sabe? A paz. E há um acesso pelas crianças, desta forma, aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. Tá bom? Então, nesse contexto, a educação auxiliará no desenvolvimento dessas crianças, tá bom? E aí ele vai falar aqui sobre o cuidado, que é uma esfera da instituição da educação infantil e que significa compreendê-lo como parte integrante da educação e que, embora possa exigir conhecimentos, habilidades e instrumentos que extrapolam a dimensão pedagógica, ou seja, cuidar de uma criança em um contexto educativo, demanda a integração de vários campos de conhecimentos e a cooperação de profissionais de diferentes áreas. Então, cuidado em todas as áreas, em tudo. É na valorização e na ajuda na vida, no desenvolvimento de capacidades, no cuidado do físico, no cuidado da higiene, no cuidado da alimentação, no cuidado do emocional. Tudo isso é muito importante para a criança e faz toda a diferença quando o professor e o ambiente escolar está preparado para isso, tá bom? O brincar, ele é indissociável também, ele precisa estar presente o tempo inteiro nas atividades da educação infantil, e não existe essa coisa de, a criança não vem para a escola para brincar, a criança brinca sim. A brincadeira é uma linguagem infantil, ela é a linguagem mais importante, é quando ela expressa tudo aquilo que ela aprendeu,
tudo aquilo que ela vivenciou, ela vai expressar na brincadeira. Então a brincadeira não pode ser tolhida, ela tem que ser estimulada. A criança vai brincar de diversas maneiras, brincando, falando, gritando, cantando, correndo, parada, pintando. Ela vai transformar esse conhecimento através da brincadeira. Tudo que ela está sendo estimulada, tudo que ela está sendo aprendendo, que ela está aprendendo, que ela está desenvolvendo ali, ela vai brincar, brincando, ela vai desenvolver essas aprendizagens necessárias para a vida dela e serão aprendizagens significativas, porque terão sido adquiridas através de experiências, de vivências que ela experienciou, que ela vivenciou, que ela curtiu, que ela compartilhou, que ela partilhou no ambiente escolar, tá bom? Vamos ver, tem mais uma parte aqui, a interação é importante também, eu já falei, a interação, o espaço da escola é para interação, né? Mas também é para o respeito da individualidade, tá vendo? Cabe ao professor a tarefa de individualizar as situações de aprendizagem oferecidas às crianças, considerando suas capacidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas, assim como conhecimentos que possuem dos mais diferentes assuntos as suas e suas origens sociais, socioculturais diversas. Isso significa que o professor deve planejar e oferecer uma gama variada de experiências que responda simultaneamente, lembra que eu falei isso lá atrás? As demandas que se adequem ao grupo, ou seja, a todos, mas também às individualidades de cada criança, porque nós temos que entender que cada criança são diferentes entre si, e isso implica uma educação baseada em condições de aprendizagem que respeitem as necessidades e ritmos de cada criança. Por isso que o professor não pode chegar na escola achando que vai impor uma coisa ali e fica rígido e fechado naquilo, sem entender que a criança, para ter uma aprendizagem significativa, ela precisa ver sentido naquilo. Então, as atividades, elas precisam levar em consideração as individualidades das crianças também, tá bom? Ali o âmbito da resolução de problemas que eu já falei para vocês, que a gente tem que estimular as crianças a resolver problemas, e o atendimento das crianças especiais, tá? O atendimento educacional especializado para as crianças no contexto de inclusão, tá bom? Claro, respeitando os graus de deficiência, a potencialidade de cada criança, a idade cronológica, a disponibilização de recursos humanos e materiais na comunidade, na escola, as condições socioeconômicas e culturais da região, o estágio de desenvolvimento dos serviços de educação especial já implantado em cada unidade, né, em cada município, cada local, mas a integração total dessas crianças, de fato, nas atividades e em tudo. A criança não pode só estar na escola, ela tem que pertencer à escola, fazer parte da escola. Igual nessa imagem que nós estamos vendo aqui, uma criança, ó, cadeirante provavelmente, ou está no andador, mas ela está participando aqui, se não for tô vendo uma touca, não sei o que é, não está contextualizado, mas pode ser um folclore, ela está participando como Saci, ou até como Papai Noel, e ela está participando aqui, essa menininha está falando no microfone, então ela está integrada às rotinas da escola, às atividades da escola, tá bom? Aqui vai falar sobre o professor de educação infantil, nós falamos bastante sobre isso, tá mostrando aqui um gráfico, olhem depois no referencial que eu tô mandando para vocês, tá bom? É anexo aí, olhem a quantidade de professores que não eram formados, que não tinham a formação profissional adequada, e olhem também a questão do perfil do educador, e eu torno a dizer isso, quem não gosta de ser educador não pode estar na escola, e quem não gosta de criança não pode estar na educação infantil com criança pequena. Ele tem que ter essa competência polivalente de fazer várias coisas ao mesmo tempo, de abordar vários cuidados ao mesmo tempo. Ele tem que ser capaz de educar, de brincar, de cuidar, de conversar, de entender, de refletir, de receber a família, de fazer o planejamento dele, de estudar, de tentar entender aquilo que está acontecendo. Portanto, ele necessita disso e tem que ter uma formação continuada para sempre estar atento, sempre se preparando para isso, tá bom? Separei mais uma parte aqui, só tem mais essa e mais uma e eu já vou encerrar, tá bom? Só separei mais duas partezinhas, essa e mais uma. Essa aqui trata da organização do referencial curricular para a educação infantil. Então, qual é a organização? Ó? Em análise, aponta para o fato de que a maioria das propostas concebe a criança como um ser social. Não esqueçam disso, isso cai em prova. Ele é um ser social, ele é um ser psicológico e ele é um ser histórico. E a estrutura, do que nós estamos falando? Da estrutura organizacional do referencial curricular da educação. Então, o que se espera para a organização dos sistemas de ensino? Que eles sejam
construtivistas em sua maior referência teórica, apontando o universo cultural da criança como ponto de partida para o trabalho, e defende uma educação democrática e transformadora da realidade, que objetiva a formação de cidadãos críticos. Ao mesmo tempo, constata-se um grande desencontro entre os fundamentos teóricos adotados e as orientações metodológicas. Não são explicitadas as formas que possibilitam a articulação entre o universo cultural das crianças, o desenvolvimento infantil e as áreas do conhecimento. Isso era um grande desafio em 98, quando foi publicado esse RCNE. Né? E aí, até hoje, nós estamos vendo essa dificuldade, né? Como implantar essa visão nas escolas, sendo que as metodologias ainda parecem ser tão inadequadas para este objetivo, para essa fundamentação, tá? Vamos lá, então. Ele diz ainda que essa estrutura se apoia em uma organização por idades, crianças de 0 a 3 anos e crianças de 4 a 6 anos, e se caracteriza em 2 âmbitos de experiência, a formação pessoal e social e a do conhecimento de mundo, como eu já falei antes, que são constituídas pelos seguintes eixos: do trabalho, que é a identidade, autonomia, movimento, artes visuais, música, linguagem oral, escrita, natureza, sociedade, matemática, enfim. É isso, gente. Vou mostrar para vocês uma coisa que eu prometi aqui. Aqui está a questão da organização da idade, que eu mostrei lá mais bonitinho para vocês verem, né? Também a questão da relação de professores por turma. E aqui, ó, os objetivos muito claros. Isso aqui vocês precisam ler. Quais são os objetivos da educação infantil? Eu falei no documento ali no resumo, mas isso aqui é importante que vocês leiam e releiam e nunca esqueçam dos objetivos da educação infantil, tá? Não vou ficar lendo de novo, porque vocês são capazes de ler, mas eu estou orientando para vocês. Vejam isso que está escrito. Se não quiser abrir o documento, eu vou até ajudar. Vou passar devagarzinho, que aí você pode pausar. Você vai pausando e vai lendo, ó. Objetivos dos componentes curriculares, ó. O que se espera com os componentes curriculares, ó. Aí você vai pausando, tá? Não vou ficar parado um tempão, não. Só o tempinho de você clicar aí no pause, ó. Guardem os objetivos dos componentes curriculares. Viram? Conteúdos agora. Quais são os conteúdos? Como que se organizam os conteúdos? Ó. De novo. Muito bem. E aí vocês vão observando isso e depois deem uma olhadinha no documento. Não percam de vista as fundamentações mais importantes. Aqui nós temos que entender que esse referencial foi constituído dentro de uma visão construtivista, que foi constituído para auxiliar na implantação da educação infantil, e que hoje a educação infantil, como nós já conhecemos, como nós já a concebemos, nós vamos identificar muitos desses pontos aqui, vamos observar desafios que ainda não foram solucionados nesse momento histórico ainda em que nós estamos, mas nós temos que guardar isso claro. E aqui, ó, os objetivos gerais da educação infantil, ó. Ali eram os objetivos do conteúdo, aqui os objetivos gerais, que é importante vocês decorarem também, ó, terem em vista isso sem perder nenhum momento, ó. A criança tem que desenvolver uma imagem positiva de si mesmo, ela precisa descobrir e conhecer progressivamente o seu próprio corpo e as suas potencialidades, estabelecer vínculos afetivos e de trocas com os outros, sejam adultos e crianças, estabelecer e ampliar cada vez mais as suas relações sociais, observar e explorar um ambiente com uma atitude de curiosidade, brincar expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades. Ela tem que ser capaz de utilizar as diferentes linguagens, a sinestésica corporal, a linguagem oral, a linguagem escrita, e tudo isso daqui que nós vimos, tá? A linguagem corporal, musical, plástica, oral, escrita, dentro das suas diferentes intenções, situações de comunicação, e de forma que ela possa compreender uma comunicação direcionada a ela e que ela possa ser compreendida e que ela seja capaz de expressar suas ideias, sentimentos, necessidades, desejos e avançar no seu processo de construção de significados, enriquecendo cada vez mais a sua capacidade expressiva. E ela tem que conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitude de interesse, respeito e participação frente a elas. É isso, ó, tá bom? Então, só vou mostrar aqui, ó, a estrutura que eu prometi para vocês, porque não esquecer, porque às vezes eu esqueço, tá?
esses pontos aqui todos eu já falei, a versatilidade, o uso material. Eu separei isso aqui, ó, mas eu já li lá para vocês, então eu não vou ler de novo, mas você pode dar uma pausa e ver aqui, que é a questão da quantidade de crianças em referência ao adulto, ao docente que esteja no local, tá? É o que nós chamamos de razão adulto-criança, tá? E aí vocês vão observar um texto muito gostoso, embora eu tenha já falado sobre tudo o que ele está tratando aqui, nunca vai ser mais, é, mais enriquecedor do que a própria leitura. Nunca será substituto adequado, né, para a leitura. Então façam a leitura, vocês vão gostar muito, tá bom? A estrutura do referencial curricular para a educação infantil, está aqui, ó, os objetivos gerais, a separação em dois âmbitos, que é a formação pessoal e social e o conhecimento de mundo. No âmbito da formação pessoal e social está a identidade e autonomia como objetivo e como estratégia, e no conhecimento de mundo está o uso do movimento, da música, das artes visuais, da linguagem oral escrita, da natureza, sociedade e matemática para atingirem seus objetivos. Aqui depois tem as ideias e práticas correntes, que também está na estrutura desse RCNEI, e aí ele fala aqui, ó, das separações das crianças, a criança de 0 a 3 anos, que são as da creche, né, objetivos e os conteúdos para elas, que está aqui nesse documento, e as crianças de 4 a 6 anos, os objetivos e conteúdos para ela, que também estão nesse documento, e depois as orientações didáticas para a atividade pedagógica, tá bom? E aqui é a bibliografia enorme. Gente, é isso. Eu quero agradecer imensamente a vocês. Quero dizer que eu estou muito contente de poder compartilhar com vocês esse momento de aprendizagem. E eu espero vocês no próximo vídeo, na próxima aula, tá bom? Um grande abraço. Até mais.